Sejam muito bem-vindos, este é o 11º vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. O próximo ataque feito é um ataque muito comum e assim, ele é a base de vários outros ataques, que é a questão dos livros, o cânon bíblico. Em 1546, os apócrifos foram incorporados ao cânon. O Jaime começa a resposta da seguinte maneira: poderíamos encerrar a questão perguntando-lhes: onde está na Bíblia a lista dos livros canônicos? Pois os protestantes só aceitam o que está na Bíblia. Exatamente. Isso aqui é uma resposta que ela aparentemente é um ataque circular, mas não, é uma armadilha circular. É uma armadilha criada pelos próprios protestantes. A partir do momento em que eles dizem que é só a Escritura, tudo da revelação, todas as coisas, todos os detalhes relacionados à salvação do homem estão na Bíblia. Cada pequeno detalhe, nós temos um problema. O cânon bíblico não está lá. Nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Há alguns protestantes que tentam usar o argumento de que o Antigo Testamento era já de consenso de todos os judeus e que era exatamente o Antigo Testamento que eles têm na Bíblia retalhada. É mentira. Este livro que está aí na tela, o Cânon Bíblico, A Origem da Lista dos Livros Sagrados, é um livro de Alessandro Lima. Esse livro mostra diversos documentos históricos, diversos documentos da Igreja, mostrando que o Antigo Testamento não tinha uma lista de livros canônicos para todos os grupos judaicos. Eles divergiam entre si. Havia grupos judaicos que só aceitavam o Pentateuco. Então, quem quiser se aprofundar mais e verificar que a Bíblia católica é a única Bíblia, sempre foi Antigo e Novo Testamento, leia este livro. Ele vai mostrar que o grande argumento deste livro é: não havia consenso na definição dos livros do Antigo Testamento. Quem definiu estes livros estes que estão na Bíblia até os dias de hoje, foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos continuar com a resposta do Jaime. Mas vamos elucidar mais. Os livros apócrifos, apócrifo ou secreto, não eram lidos em público, só particularmente. Deuterocanônicos são os livros que foram reconhecidos como canônicos em um segundo, do grego deutero, segundo, em um segundo momento. Então aqui nós já temos que fazer essa diferenciação. Apócrifo e deuterocanônico são coisas diferentes. Inclusive, há livros deuterocanônicos também no Novo Testamento. Porque, é como ele explica aqui, são livros que somente em uma segunda fase entram como livros canônicos. Não, isso é um absurdo. Eu já vi protestantes falando sobre isso, né? É um absurdo. Todos os livros da Sagrada Escritura do Novo Testamento já estavam definidos. Aí você pergunta, por quem? Qual era esse grande grupo protestante escondido nas sombras? Porque é isso que acaba transparecendo. Quando os protestantes acusam a Igreja Católica e dizem que a Igreja Católica nunca existiu, que ela nunca foi apostólica romana, então vocês têm que dizer qual foi a igreja que manteve tudo isso. Toda a tradição, todo o ensinamento de Cristo. Qual foi a igreja que escreveu a Bíblia, a preservou e a entregou a vida para preservar esta Bíblia? Que igreja protestante foi? Foi a luterana? Foi a calvinista? Foi a anabatista? Foi a dos tremedores?
Quem não entendeu essa referência dos tremedores, leia o livro Lutero, o Diabo e o Protestantismo. Lá você vai entender. Eu até pretendo fazer uma série de vídeos também com partes deste livro, que é um livro muito interessante, que conta a origem desta loucura que se passou na cabeça de Lutero, que depois foi se alastrando. Então, o Novo Testamento também teve livros que entraram depois no cânon. Que é uma outra mentira, né, contada por alguns protestantes. Eles até acreditam nisso, mas é uma mentira. Ah, não, todos os livros, toda a comunidade primitiva, os cristãos verdadeiros do primeiro século sabiam quais eram todos os livros do Novo Testamento? Não. Não é à toa que os debates, o que nós temos de comprovações históricas, os debates acerca do Novo Testamento ocorreram na maioria dos livros, para definição da maioria dos livros do cânon. Havia grupos de cristãos que queriam mais livros, outros que queriam menos livros. Quem definiu a lista do Novo Testamento também foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, decidiram do nada? Não. Em primeiro lugar, a Igreja Católica foi aquela que Jesus fundou e prometeu que o Espírito Santo a inspiraria, auxiliaria. Este é o fator mais importante. Mas nós temos também os fatores físicos deste mundo. Os fatores históricos. Os livros canônicos, os livros que se tornaram canônicos, foram aqueles livros que eram usados em todas as comunidades católicas. Em especial aquelas mais antigas. Tá aí a importância da tradição até para a definição do cânon bíblico. Ele continua com a resposta. Os judeus que não aceitaram a Cristo, ou seja, não aceitaram os escritos do Novo Testamento, é que propuseram o Sínodo de Jâmnia e expurgaram todos os livros após Esdras. Os protestantes, seguindo o exemplo destes judeus, não cristãos, e não dos autênticos judeus que reconheceram em Jesus o Messias predito pelos profetas, retiraram da Bíblia os livros deuterocanônicos. Aqui nós temos que parar um pouco, porque o que ele quer dizer com isso aqui? O Concílio de Jâmnia, ele acontece quase entre 70 e 80 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, nosso Senhor Jesus já havia fundado a sua igreja, colocado Pedro como chefe dessa igreja, instituído os apóstolos como bispos dessa igreja, já tinha instituído a Eucaristia e o sacerdócio. Todos os pilares fundamentais do catolicismo já estavam fundados pelo próprio Cristo. Todos os sacramentos definidos por ele, como nós mostramos em vídeos anteriores, todas as bases do catolicismo foram deixadas pelo próprio Cristo. Então ele morre, ressuscita. Vem o Espírito Santo em Pentecostes sobre Nossa Senhora e os apóstolos, e o ministério dos apóstolos começa. Aquilo que eles não tinham coragem de fazer antes, o Espírito Santo vem e os renova, os energiza, e eles saem catequizando o mundo, sob a liderança de Pedro. Eles começam a catequizar, converter cada vez mais pessoas, em especial os judeus, como ele mesmo diz aqui. Os autênticos judeus que reconheceram em Jesus o Messias predito pelos profetas. Só que quando estes judeus reconhecem Jesus como profeta, eles se convertem ao catolicismo. Eles não pertencem mais à antiga religião, o judaísmo. Nós temos que deixar uma coisa muito bem fixada, tanto para nós católicos quanto para você, protestante, que está ouvindo estes vídeos. A partir do momento em que Jesus funda a sua igreja, o judaísmo não é mais a igreja.
não é mais a religião de Deus. Ela foi a religião de Deus. A nova aliança, Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado, funda a sua nova igreja. Eu vejo em vários lugares, vários protestantes na internet, principalmente com esta guerra que está acontecendo agora, falando o tempo inteiro, o povo de Deus, Israel, o povo de Deus, o povo de Deus. Isso era no Antigo Testamento. Vocês vivem afirmando que são sola escritura. O próprio Cristo diz que o povo de Deus é todo aquele que o seguir. Paulo afirma que não há mais o povo de Deus apenas entre os judeus. Todo aquele que for batizado, todo aquele que aceitar os ensinamentos de Cristo, se tornar um cristão, passa a ser povo de Deus. Se tornar um católico, passa a ser povo de Deus. Esta é a nova aliança, incluindo toda a terra, todas as pessoas da terra que quiserem fazer parte desta aliança. O primeiro concílio de Jerusalém, descrito no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, é exatamente para definir se aqueles que seriam os novos católicos precisariam passar pelos ritos judaicos. E os apóstolos definem, após debates e discussões, que não. A nova aliança não exige que eles passem pelos ritos judaicos. Jesus deixa novos ritos, novos sacramentos. Por que eu falei tudo isso? Exatamente para que você, protestante, pare e se pergunte: peraí, eu estou seguindo então um Velho Testamento, um Antigo Testamento que foi definido para mim por judeus, anticristãos, anticatólicos, 70 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente para arranjar uma maneira de impedir que os católicos usassem o Antigo Testamento para a conversão dos judeus e dos outros povos, dos povos pagãos, ao catolicismo. É exatamente isso. Foi exatamente isso que Lutero fez. E que você que morre batendo o pé, morre de pé junto afirmando que você não tem nada a ver com Lutero. Não, eu sou pentecostal. Eu não tenho nada a ver com Lutero. Lutero definiu a Bíblia, ou a Bíblia retalhada que tem nas suas mãos. E se você é sola escritura, embora a maioria, pelo menos dos batistas e pentecostais, sequer saiba o que é sola escritura, por não ter o costume de estudar a origem, os fundamentos da pseudo-religião que seguem, este é o fundamento, esta é a origem, é Lutero, Martinho Lutero. Ele define qual é o cânon que vocês vão seguir. E qual foi a desculpa que ele usou para retalhar o Antigo Testamento? O cânon que os judeus seguiam não tinham os livros após Esdras. Realmente não tinham. Mas que sínodo judaico é esse? Depois que Jesus funda a sua igreja e o judaísmo deixa de ser a igreja oficial, qualquer definição judaica tem valor dentro da igreja? Não. Aquele que não quiser aceitar Cristo, ser batizado, aceitar a igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é considerado um pagão. Mas lá no catecismo da igreja diz que nós somos irmãos separados. Exatamente. Quando vem Lutero, faz toda a balbúrdia dele, toda a celeuma que ele fez, toda a divisão que ele fez dentro da igreja, muitas pessoas foram enganadas.
saíram da igreja verdadeira de maneira enganada. Tem um amor a Deus, um amor verdadeiro, embora seja um Deus criado nas próprias cabeças de cada protestante. Mas a igreja, a verdadeira igreja católica apostólica romana, como mãe dos cristãos, ela é benevolente. Ela espera a volta desses irmãos de braços abertos. Por isso chama de irmãos separados. Mas percebam, os judeus não têm nenhuma autonomia para definir livros, ritos, sacramentos, cânticos, louvores, nada. Jesus é a nova e eterna aliança e ele fundou uma igreja. Ou seja, admita, a sua Bíblia é retalhada. A única Bíblia verdadeira é a Bíblia católica, com seus 73 livros. E você que tem um amor verdadeiro pela Bíblia, até passando um pouco do ponto, alguns até se tornam bibliólatras, se acostumam tanto a chamar a Bíblia de palavra de Deus, que começam a transformar a Bíblia no próprio Deus. A Bíblia é a palavra escrita, a parte escrita da palavra de Deus e somente daquilo que ele quis revelar para nós. A palavra de Deus verdadeira é Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Então, você protestante tem que se decidir. Ou você é cristão e vai estudar a história da igreja, a história do cânon bíblico. Esse livro que está na tela é excelente para que você estude a história do cânon bíblico. Os concílios, tudo. Os 7 livros que Lutero retirou da Bíblia e que você, porventura, por um acaso ainda não leu, não os estudou, você tem que decidir se você vai fazer tudo isso e ser um cristão verdadeiro ou se você vai ser um pseudo-judeu. Um pezinho lá e um pezinho cá. Existem coisas que foram mantidas do judaísmo, um ou outro rito, uma ou outra celebração. As imagens mesmo da Igreja Católica. As imagens já existiam no Antigo Testamento, como nós já falamos lá nos primeiros vídeos. Mas foram coisas secundárias, ornamentos, coisas aleatórias. A aliança, a maneira do sacrifício, a autoridade, tudo isso foi mudado por nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma aliança imperfeita, que se tornou uma aliança perfeita. Então se decida, você é cristão ou você é judeu? O Jaime continua. A imprensa foi inventada por Gutenberg, século XV, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia, em 1455/1460, porque foi entre essas datas, né? A Bíblia de Gutenberg tinha os 73 livros. Os protestantes só vieram no século XVI para profanar e mutilar as Sagradas Escrituras. Esse parágrafo é importantíssimo. Ele derruba uma série de narrativas protestantes. Complementando tudo o que eu já falei até agora, nós ainda temos este ponto importantíssimo. Os protestantes acusam a Igreja Católica e os ateus também, em geral, historiadores comunistas ou ateus também fazem essa mesma acusação, que é de que a Igreja Católica escondeu a Bíblia. A Igreja Católica impedia as pessoas de lerem a Bíblia. Nós já até falamos também sobre isso em vídeos anteriores. Peraí. No século XV, Gutenberg cria a imprensa. O primeiro livro que ele imprime é uma Bíblia com 73 livros. O exato cânon católico.
Como é que ele teve acesso a esses livros? Um contrabando? Ele pulou o muro de algum mosteiro e saiu carregando centenas de papiros, de rolos embaixo do braço? Gente, isso é um absurdo. Esta acusação à Santa Igreja Católica é absurda. A Igreja escreveu a Bíblia, preservou, mártires entregaram a vida para proteger a Sagrada Escritura. As pessoas tinham acesso à Bíblia, em especial, claro, aquelas que conseguiam adquirir uma cópia da Bíblia, porque era coisa muito cara. E a Igreja preservou a Bíblia. Os nossos copistas, monges copistas, fizeram este trabalho hercúleo de copiar as Escrituras para mandar para outros mosteiros que foram copiando também, mas isso é um trabalho lento. E para não deixar as pessoas sem acesso, durante as missas, durante os encontros, as celebrações nos mosteiros, nas paróquias que tinham acesso, os cristãos ouviam a Sagrada Escritura. Como é que eles não tinham acesso à Sagrada Escritura? Temos que lembrar ainda que boa parte da população era analfabeta. E foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem tomou as maiores iniciativas de alfabetização das pessoas. Isso você vai encontrar de maneira mais detalhada no livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Percebe? Então Gutenberg tinha acesso à Bíblia, porque senão ele não teria como imprimi-la. E aí, procure na internet o índice da Bíblia de Gutenberg. E você vai ver, este índice é exatamente o mesmo índice católico. Somente no século XVI, quando Martinho Lutero faz a sua revolução, ele retalha a Bíblia. Retira os livros que ele bem entende e ainda tenta retirar alguns do Novo Testamento. Sem muito sucesso. Embora ele odiasse 2 livros ali, que é a Carta de São Pedro e a Carta de Santiago, porque ali tem trechos que vão contra as narrativas que ele criou. Contra o Sola Fide e contra o Sola Scriptura. Além de ir contra a livre interpretação das Escrituras, que é um dos principais males do protestantismo. O Jaime continua. Veja como o cânon bíblico já estava definido desde o ano de 393, no Concílio Regional de Hipona. Portanto, eles foram retirados pelos protestantes, pois já integravam a Bíblia desde o século IV, quando a Igreja encerrou o estudo do cânon. Somente no século XVI, eles foram retirados da Bíblia, criando, entre aspas, a Bíblia protestante, mas a Bíblia católica, ou a Bíblia, né, a gente pode dizer somente a Bíblia, continua inalterada. Veja também que a Bíblia impressa em 1455, bem antes de Lutero, portanto, já continha todos os 73 livros, o que não deixa a menor dúvida de que foram mesmo os protestantes que arrancaram os 7 livros. Se os protestantes seguem o Sínodo de Jamnia, dos judeus, e rejeitam os concílios dos cristãos, então por que não rejeitam o Novo Testamento como eles o fizeram? Exatamente. Se a Igreja Católica, que vocês acusam de Babilônia, prostituta do Apocalipse, etc., não tem autoridade para nada, por que é que vocês seguem o Novo Testamento definido pela Igreja Católica? Me digam, por favor.
Se a Igreja Católica não tem autoridade para definir o Antigo Testamento que os cristãos usariam, também não tem autoridade para definir nada no Novo Testamento e muito menos foi a Igreja Católica quem escreveu o Novo Testamento. Ou seja, esses livros sequer são válidos pelo conceito que os próprios protestantes criaram para rejeitar os 7 livros do Antigo Testamento. Essa é mais uma das características protestantes, que é a conveniência. Utiliza-se coisas por conveniência. Quando é conveniente, a Igreja Católica tem autoridade. Quando não é, ela é a prostituta do Apocalipse. Ah não, mas o Novo Testamento já era conhecido por todos os cristãos. Peraí, todos os cristãos da época eram católicos. Aí você vai ter outro furo de roteiro nessa história. Todos os primeiros cristãos eram católicos. Pega o vídeo da Ana Paula Valadão, lendo lá o livro da Patrística, onde ela comete a gafe de ler logo no primeiro livro da Patrística, onde o autor escreve a Igreja Católica Apostólica. E aí ela fala, pessoal, naquela época não existia igreja protestante. E até hoje não existe. São denominações, milhares, centenas de milhares de denominações. Não existe uma igreja protestante. Cada protestante é a sua própria igreja, graças à livre interpretação criada por Lutero. Então estes livros do Novo Testamento não tinham como ser preservados, escritos, preservados e definidos a não ser pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que está lá desde sempre, desde que foi fundada por Cristo. E se você quer me afirmar que havia algum grupo, uma igreja protestante da época, prove, historicamente, mostre os documentos. Não me venha com blasfêmias contra o Espírito Santo. Não, eu fui inspirado pelo Espírito Santo para afirmar que estes aqui são os livros. Ah, então o mesmo Espírito Santo que afirma para milhões de protestantes que este é o cânon, também inspira os protestantes, cada um, a acreditar em uma coisa completamente desconexa da outra, do outro protestante? Em um, o Espírito Santo inspira que você não deve batizar crianças. No outro, que deve. No outro, que você deve batizar a partir dos 12. No outro, a partir dos 14. No outro, a partir dos 15. Ué, mas o que é isso? Um laboratório? O Espírito Santo não sabe o que está fazendo? Ele está fazendo experiência. Ah, deixa eu ver qual destas denominações vai funcionar melhor. Nessa aqui eu vou inspirar que vai ser no sábado o culto. Nessas outras eu vou inspirar que é o domingo. Vamos ver qual que se dá melhor. Nessa aqui eu vou inspirar que não pode fazer transfusão de sangue. Nessas outras aqui eu vou inspirar que pode. Percebe como isso é loucura? É uma enganação demoníaca para te afastar da única igreja verdadeira? Então essa história, esta narrativa de que o Espírito Santo inspira na minha cabeça os livros, é balela. Nós temos aqui os fatos históricos. O Espírito Santo inspirou, sim, a Santa Igreja Católica na definição do cânon, do Antigo e do Novo Testamento. Fora isso, é manipulação. Manipulação de Lutero. E a partir dele, manipulação de outros. E depois disso, muitas e muitas pessoas enganadas. E ele termina com a frase: afinal, eles seguem o judaísmo ou o cristianismo? E é com esta frase que eu encerro também este vídeo. Faça essa reflexão, protestante. Você é judeu? Você segue o Concílio de Jamnia, que aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo? Ou você segue o cristianismo? Você prefere passar por cima de tudo isso que eu falei,
todos os argumentos históricos e lógicos aqui apresentados simplesmente para não admitir que a Igreja Católica é a verdadeira? Ou você está buscando a verdade de fato? Porque atacar a Igreja Católica é o lugar comum. É o mais fácil. Nós temos aí o iluminismo, que faz isso com a maestria. Nós temos aí filmes hollywoodianos, a cultura em geral, que já faz isso com maestria. Então não é nenhuma novidade. É o lugar comum atacar a Igreja Católica. Estudar sobre a Igreja Católica, ver a verdade dos fatos históricos, isso é que dá trabalho. E isso é que tira da zona de conforto. Isso é que exige mudança de vida. E aí não é todo mundo que quer. Mas se você de fato busca a verdade, toda ela, e não somente trechos de verdade, partes convenientes de verdade, você há de convir que é a Igreja Católica a correta nessa história toda, na definição do cânon. E se você me diz que é escravo da letra, escravo das escrituras da Bíblia, então agora você sabe qual é a Bíblia verdadeira. E automaticamente você sabe que o protestantismo está errado. Porque ele já não se fundamenta na Bíblia, e sim em partes convenientes dela. E se Lutero pôde fazer isso, o que impede qualquer outra pessoa de fazer a mesma coisa que ele? Com trechos da Bíblia ou com livros inteiros que for conveniente? Ah, nós protestantes não aceitaremos essas pessoas como cristãos. Quem são vocês para aceitar alguém ou não? O protestantismo foi criado em cima de um relativismo religioso. Placa de igreja não salva, ou seja, qualquer lugar que disser que é cristão, é cristão. Não precisa provar nada. Não precisa de argumentos, fatos históricos. Não precisa sequer seguir a Escritura. Basta adaptar a Escritura da maneira que for mais conveniente. Ah, tem um trecho da Bíblia que diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Corta. Nós podemos fundar uma religião cristã, entre aspas, claro, né? Feminista. Qual o impedimento? Nenhum. Tira da Bíblia as partes convenientes. Ah, mas lá diz que você não pode acrescentar nada à palavra de Deus, ou seja, você também não pode retirar. Tira essa parte também. Lutero pôde tirar 7 livros. Por que você não pode tirar uma outra palavra ou uma outra frase? Você pode fazer isso, você tem autoridade dada por Lutero. Percebe o buraco? Percebe o porquê a importância do magistério definido por Jesus Cristo nos apóstolos e em seus sucessores? Percebe a importância de não poder se autodenominar sacerdote? Percebe o motivo de a igreja ter impedido não a leitura da Bíblia, mas traduções erradas dela? Não é brincadeira. Jesus não deixou uma igreja e um magistério de brincadeira. Lutero não é o salvador de nada, ele é um criador de confusões. Então é isso, pessoal. Eu indico. Leia a Bíblia real. A Bíblia completa. E não somente os trechos que são convenientes. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus contatos. Coloca no status aí do seu WhatsApp, para que ele alcance mais pessoas e esta mensagem possa chegar em mais pessoas.
Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.